Olá, chicos! Olá, pessoal! Eu sou o Gênio, sou professor de língua espanhola. Estamos trabalhando agora com os conteúdos voltados para vocês aí, ó. Em que, professor? Referentes ao Enem, algumas dicas, algumas revisões para o Enem e vestibulares no geral, certo? Então estamos aqui, ó. Vamos trabalhar hoje os pretéritos no modo indicativo. Somente no modo indicativo. Então vamos trabalhar hoje 3 pretéritos, fazer aquela breve revisão. Lembrando que os pretéritos têm utilizações diferentes em cada situação, em cada momento, em cada tempo, né? Primeiramente, estamos trabalhando agora com um pretérito imperfeito. Professor, eu não lembro qual seria o pretérito imperfeito. Então, gente, pretérito imperfeito, claro, o próprio nome já diz, é pretérito, ou seja, é passado, certo? Então já passou, já aconteceu. E ele se refere especificamente aí a hábitos passados, ou seja, ações que ocorriam habitualmente, que ocorriam com certa frequência lá no passado, óbvio. Tranquilo? Então, por exemplo, temos aqui, ó, quando eu era adolescente, eu comia mucho. Ou seja, quando eu era adolescente, eu comia muito. Então, esse comia, certo? Lembrando que comia no espanhol tem acento na letra I. Tranquilo? É diferente do português. Lembrem disso. Então, o verbo comer, ele está aqui, obviamente, conjugado no pretérito imperfeito no modo indicativo. Então, comia dá a ideia de quê? De que quando eu era adolescente, inúmeras vezes, várias vezes, repetidamente. Então, eu tinha o hábito de quê? De comer, né? Inúmeras vezes. E o verbo, no caso, ele está conjugado no imperfeito. Então, novamente, quando eu era adolescente, eu comia mucho, ou eu comia mucho. Vai depender aí da pronúncia que você queira utilizar. Tranquilo? Lembre disso. Hábitos. Hábitos que ocorriam lá no passado. Em segundo, temos aqui, ó, pretérito indefinido. Professor, mas o que seria isso? Pretérito indefinido. Então, gente, se relaciona a uma acción terminada, ou seja, a uma ação já terminada. Então, lá no pretérito, lá no passado, obviamente, houve uma ação que já se concluiu. Ok? E também o tempo ele já se concluiu. Claro, se é no passado, se é passado, já passou, já aconteceu, já concluiu-se. Então, nós estamos no presente, certo? Então, aqui no indefinido, lembrem disso. Pretérito indefinido. Tanto tempo quanto a ação, elas já foram concluídas, já foram terminadas, exatamente. Exemplo, vamos ver aqui. Exemplo, ayer yo comí un pastel de chocolate. Ayer yo comí un pastel de chocolate. Primeiramente, nesse assunto, nesses dois aqui, né, indefinido e perfeito composto, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Indefinido, gente, num pretérito indefinido, quase sempre, né, haverá aí marcadores temporais. Quase sempre existirão aí a presença de marcadores temporais, terão aí esses marcadores, que vão indicar justamente o tempo. Então, aqueles marcadores que vão marcar o tempo do passado ou o tempo do pretérito, que vão indicar automaticamente o quê? Aquela ação já terminada, naquele tempo também já concluído. Exemplo, ó, ayer eu comi um pastel de chocolate. O que é ayer? Primeiramente, professor, qual é o marcador temporal aqui? Esse aqui, ayer ou ayer, certo? Que significa o quê, professor? Ayer significa ontem. Então, se eu falo ontem, o ontem já acabou? Claro que sim. Se estamos no agora, no presente, no hoje, é porque o ontem já se concluiu. O ontem já acabou. Então, se o marcador temporal é ayer ou ayer, né? Então significa que pertence automaticamente ao pretérito indefinido. Por quê? Que já aconteceu, já concluiu, já acabou. Eu vou sempre falar isso toda hora porque é para vocês lembrarem. Pretérito indefinido, tanto tempo quanto a ação já são concluídas, certo? Ayer eu comi um pastel de chocolate. Olhe, relembrando lá daquela aula que nós vimos, lá da segunda aula que nós vimos, ó, sobre as palavras heterossemânticas. Então, pastel não é pastel, gente, igual ao português. Lembre que pastel é bolo. Bolo. Então, pastel de chocolate seria o quê? Bolo de chocolate, ok? Então, ayer eu comi, ou seja, eu comi naquele momento, não estou comendo mais, o quê? Um pastel de chocolate. Tranquilo? Tranquilo, chicos? E, por último, temos aqui o pretérito perfeito composto. Lógico, óbvio que no modo indicativo. Tranquilo? Perfeito composto, que seria o quê? Uma acción terminada, assim como o pretérito indefinido, pretérito perfeito composto tem a ação já concluída, ação já terminada.
Porém, o tempo, el tiempo, no terminado, ou seja, o tempo não concluiu-se ainda, certo? Então, o tempo ele não se concluiu. Por exemplo, professor, mas aqui está falando de pretérito. Pretérito não é passado? Sim. Mas preste atenção, relembre, ok? Que isso é uma dica muito importante, inclusive, na leitura de texto lá no Enem, né? Geralmente são 5 questões e geralmente são textos. Então, né, geralmente nos textos tem muitos verbos no pretérito. Né? Praticamente todos os textos têm verbos no pretérito. Então, para vocês diferenciarem essas questões aí, esses tipos de pretéritos, que vai facilitar bastante a compreensão mesmo do texto, certo? Então, ação terminada, ok? A ação terminou, mas o tempo não. Agora complicou, professor. Se estamos trabalhando, se estamos vendo pretérito, como assim o tempo ainda não acabou? O seguinte, gente, o pretérito perfeito no espanhol ele é como se fosse no português o seguinte, hoje eu tenho comido um pouco. Significa que no dia de hoje eu tenho comido um pouco. Apesar de ser considerado pretérito, gente, ele ainda vem até o presente, tem uma relação. Então, ele vem do pretérito, mas tem uma relação ainda com o presente momento, com o atual momento, com o agora, com o hoje. Tranquilo? Então, ele é pretérito, mas faz essa ponte, né? Faz uma ponte que liga até o agora, até o presente. Por exemplo, hoy por la mañana yo he comido pan. Então, esse he comido aqui, ó, esse he comido é como se fosse em português, tenho comido pão. Se eu digo tenho comido, porque recentemente eu tenho comido. Porque eu comi recentemente e permaneço comendo. Ok? No momento próximo do agora, próximo do presente. Então, como eu já falei, é uma relação, uma ligação lá do pretérito até o presente, até o agora. Tranquilo? Professor, mas qual é o marcador temporal no pretérito perfeito composto? Oi. Oi, mas não é oi de saudação, oi. Não, gente, é hoje, lembrem. Então, ó, oi, H-O-Y, né? H-O-I-E. Hoy por la mañana, yo he comido pão. Ou seja, hoje pela manhã eu tenho comido pão. Quando eu digo hoje pela manhã, o dia de hoje já acabou? Sim ou não? Claro que não, né? Então, se eu digo hoje pela manhã, então amanhã já acabou, o período da manhã já se concluiu. Porém, ele pertence a que dia? Hoje. Se ele pertence ao dia de hoje, claro que se eu estou falando hoje é porque o dia ainda não acabou. Então, ele faz essa relação, claro, do pretérito com o presente, como eu já havia falado. Então, vamos lá. Hoy por la mañana yo he comido pan. Então, esse he comido é como se fosse no português, traduzindo para o português seria tenho comido. Tranquilo? Então, resumindo. Ação terminada, pretérito perfeito composto, e o tempo não terminado. Por quê? O esta manhã pertence ao dia de hoje. E se pertence ao dia de hoje, o dia de hoje é porque ainda não acabou. Tranquilo, gente? Então, vamos resumir aqui para a gente encerrar. Pretérito imperfeito refere-se geralmente a hábitos passados, algo que ocorria inúmeras vezes, era um hábito, um costume. Pretérito indefinido. Uma ação terminada num tempo também já concluído, então tanto a ação quanto o tempo já foram concluídos, já foram extintos, né, já ocorreram e encerraram-se. E tem pretérito perfeito composto, que refere-se à ação terminada, beleza? Porém, o tempo ainda não terminou. Por quê? Pertence ao dia de hoje. Que dia é esse? Hoje. Oi. Tranquilo? Então, gente, espero que tenha ajudado vocês bastante, certo? Lembrem, estudem, revejam essas dicas e anote tudo isso aqui, hein? Anote aí e Enem, estamos juntos e sucesso! Abraço!